E aí, Padawans, tudo bem com vocês? Começando mais um Digação Podcast. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é um curta, né? Algumas gravações independentes. É isso aí, galerinha. Bom, mas antes de tudo, Level. E aí, Padawans, vamos aqui novamente falar para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, tanto Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, aonde você pensar, a gente vai estar lá. Ah, o Spotify também. Então se inscreva para não perder nenhum episódio maravilhoso e toda quarta-feira também tem live da gente jogando aleatoriamente jogos bons, mas a gente é ruim no TikTok. E Arthur? É isso aí, galera. O tema de hoje vai ser um curta-metragem brasileiro, mas eu não vou dar spoiler pra vocês do título e nem de quem fez, porque ele mesmo vai se apresentar. Solta o verbo aí, convidado. Valeu, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que horas vocês vão estar ouvindo isso, mas sempre um prazer estar aqui de volta, Arthur Benjamin, direto da Paraíba, direto do Nordeste. Estamos aqui para falar hoje do meu TCC, basicamente, meu filme curta-metragem, meu primeiro curta, realmente, por assim dizer, que chama O Sete. Vamos aí conversar sobre essa produção. Bora. Sim, É hoje especificamente o tema é quais foram os desafios, né, de fazer esse curta-metragem independente. E assim, galera, para quem ainda não assistiu, a gente vai estar deixando o link aqui na descrição para vocês conferir o curta antes da gente falar sobre esse episódio, que a gente vai falar bastante dele. Então vão lá, assistam e depois vocês voltam aqui pra gente dar andamento, né, Arthur? É isso aí, galera. O curta é rapidinho, uma produção incrível aí, feita pelos meninos. Topzera, galera. Só uma pergunta, João, desculpa até ter interrompido. De Como boa. vai ter o link, então a gente pode soltar spoilers aqui, né? Eu posso contar... Pode mandar, coisas. pode dar spoiler sim. Com certeza. Beleza. Então é por Vai isso, saber. assistam o curta e depois vocês voltam aqui pra não pegar spoiler, É né? isso aí, galerinha. Vai ter spoiler, hein? Tô avisando. E o Benjamin, falando Diga. especificamente da produção desse curta, da onde que veio a ideia? A gente sabe, você já falou que foi pro TCC, né? Mas da onde que veio a ideia de fazer especificamente o set? No caso, a inspiração por trás do set, né? Um curta que é dentro de um filme. Então vamos lá, né? Um pouco primeiro do que é o filme e de onde vem essa ideia, porque as duas coisas, de certa forma, estão interligadas. O set, ele é essa metalinguagem do que é um set de filmagens. Só que o filme ele vai trabalhar com alguns gêneros durante todo o filme, misturando suspense, terror, um pouco de surrealismo, um pouquinho de drama, e a gente trabalha essa ideia de como um set funcionaria, só que o nosso protagonista, que é o diretor desse filme, ele não está batendo bem na cabeça. É um cara que está um pouco, por assim dizer, mais nervoso do que ele deveria estar, e mais perturbado do que deveria estar. Então a gente vai acompanhar esse diretor tentando finalizar o filme dele, só que algumas coisas não vão dar certo. A ideia de fazer assim, esse filme foi bem prática, na verdade. Eu estava já na metade do curso, o curso ele tem mais ou menos 8 períodos, e eu sempre soube que, para a conclusão de curso, eu queria fazer um filme. Eu sou do audiovisual, eu produzo, então eu já sabia que o meu TCC, em parte do produto de multimídia, o qual a gente tem que fazer na mídia, seria um curta-metragem. Então aí eu tinha que pensar só qual história eu vou contar, né? Que filme eu vou fazer, sobre o que vai ser essa história. Como estudante, como uma pessoa que geralmente para produzir no curso a gente não tem orçamento, eu tentei fazer um filme, entre muitas aspas, fácil. Fácil no sentido de, principalmente, de se produzir, porque eu precisava... audiovisual não se faz sozinho. Tem ocasiões, até tem doido que faz, mas aí você precisa de muito tempo e, enfim, de muita criatividade também. Apesar de eu ser um cara, eu me considero um pouco criativo, eu preciso de ajuda, sabe? Eu não consigo fazer as coisas sozinho. E audiovisual, de uma forma ou de outra, eu preciso de uma boa equipe. A solução que eu encontrei nesse sentido, pensando numa forma de fazer algo barato, algo que ainda fosse legal e ainda algo que contasse sobre mim, foi fazer um filme de um filme. Ou seja, em parte da minha equipe que trabalhava no filme, que era parte realmente da equipe de produção, também era ator.
Ou seja, assim eu conseguia reduzir o tamanho, mais ou menos, por assim dizer, da equipe e trabalhar tanto o ator interpretando quanto a pessoa trabalhando. Ou seja, enquanto ela trabalhava, ela também atuava. Isso, pelo menos, era o que eu pensava. Porque, assim, como eu disse, foi o meu primeiro realmente filme e foi onde eu, por assim dizer, realmente entendi o que é um set. Já tinha um episódio aqui com os meninos que a gente fez há um bom tempo atrás, falando de cinefagia, junto com o pessoal do Sim. Nerd. Ixi, daí, ele daí falar nos primórdios do Digação. Atrás, lá atrás. E, assim, e da mesma forma, foi a minha primeira experimentação como diretor. É um curta-metragem, mas ele está mais para um experimento fílmico do que um curta-metragem. Simplesmente por ele não ter uma trama muito bem estruturada. Cinefagia é basicamente uma perseguição. Você tem esse cara que entra dentro do universo de um filme que ele estava assistindo. Vocês veem aí novamente esse tema de trabalhar filme dentro do filme de uma forma ou de outra. Sim. E o personagem ele acaba sendo perseguido também por uma certa entidade do cinema, do filme lá, e a gente vê toda essa perseguição. O Cinema Vageira é basicamente isso, né? Esse experimento que a gente usou para testar nossas experiências, testar alguns enquadramentos e ver o que a gente conseguia. No set, eu tentei trabalhar realmente aí alguma espécie de trama, alguma espécie de personagens conversando, a gente tem um pouco mais de desenvolvimento, ainda que o set ele não seja um curta de personagem, né? Eu não vou ter um desenvolvimento muito grande de personagens, não vão ver o personagem ele, crescendo muito, sei lá, não vai ser um Walter White que a gente vai ver ele crescendo de um jeito e se transformar no Heisenberg. Não, o set, tanto por ser um curta-metragem também de terror, ele trabalha alguns elementos para evoluir a trama em outro sentido, e não em si criar um personagem muito complexo. O set, ele vai trabalhar a loucura do diretor mais pelo que a gente está vendo, pela confusão mental. Inclusive, é uma das partes que o filme ele trabalha, na confusão. O áudio em si, eu estava conversando aqui nos bastidores sobre um pouco disso, o áudio é uma peça fundamental do filme. Você tinha elogiado essa parte da fotografia e do som. O som, em principal, ele tem algumas camadas a mais, que aí eu tenho que dizer de toda forma que é graças a Luan Silva, que é o cara que fez a trilha sonora e toda a edição. Novamente gostei bastante da trilha sonora, assim como no Cinefagia, gostei muito. Cara, a trilha sonora é um negócio chave, né? Você vê que ela é um dos elementos em conjunto com o visual, né? Como o Benjamin falou. Mas a trilha sonora, cara, ela te capta ali de uma forma subjetiva e sem querer, a hora que você percebe, você já tá preso, imerso dentro do filme. Nossa, o Levo até falou naquele vídeo que a gente fez de divulgação lá pra assistir de fone, né? Isso é verdade, porque a atmosfera é o que dá aquele tchan no curta, né? Principalmente quando vai começando... Vai ficar realmente tenso ali. Vai ficando mais o diretor realmente fica louco mesmo. Aí vai mudando. Começa a pirar. Você tinha que ver durante a produção. O filme, ele é outro filme. Quando a gente ia montando as primeiras etapas, onde só tinha as falas, onde tinha só alguns tons diegéticos e não tinha música, o filme, ele, de certa forma, ele tem um ritmo, ele tem um clima. A partir do momento o que eu já ia conversando o que eu fui conversando com o que eu queria de trilha, ou pelo menos o que eu imaginava, de alguns meses. Tipo, 2 meses antes de começar a gravar, eu já estava conversando com ele, passando algumas ideias do que eu, pelo menos, esperava da trilha e como ele ia produzir. E aí ele, obviamente, criou tudo do zero. A trilha é inteiramente do zero, totalmente original. E o cara, ele fez, assim, um trabalho realmente primoroso, porque o filme, ele ganhou, sem brincadeira, 60% da qualidade com a trilha, sabe? Com a edição que ele fez com o áudio, tanto no sentido da música, né, da música incidental, quanto no caso dos sons diegéticos, que não necessariamente são música, mas que estão ali pesando. Por exemplo, tem algumas cenas que a gente tem um pouco de gore, né? Tem luta física, tem sangue, a gente tenta colocar
assim, por assim dizer, um cara destruindo a cabeça de outro cara. E o som, como eu não conseguia mostrar isso do jeito que eu queria visualmente, o som tá ali para intensificar isso. Sim. Essa Vai parte. compensar. Sim, Exato. outra parte, assim, igual você falou, da questão do efeito, né? Sonoro. Tem uma parte que a moça tá sentada, ela tá folheando. Cara, o passar das folhas, assim, né? O Dá pra efeito. ouvir. Sim. Cara, muito, muito legal, velho. Ficou perfeito. Pronto, isso é Luan, Perfeito. isso é a assinatura do Luan, porque boa parte dos sons que a gente conseguia gravar na hora é focado na voz, né? O foco quando você está em set de filmagem, né? Ainda falando da questão técnica, o principal que o boomman, que é aquele cara que tá ali segurando o microfone, tá ali, 90% da produção ele tá desse jeito, assim, nessa posição. É a voz, é prioritário. Então, o cara ele tá ali focado 100% nisso. Às vezes, dependendo da qualidade, dependendo do ambiente que você tem controlado, você obviamente consegue fazer algumas captações de sons que vai ser usado no filme na hora. Mas em 70% dos casos, você vai precisar ou fazer um Foley, que é aquela esquemática de você vê na imagem, você reproduzir o som com alguma coisa, ou você recriar totalmente do zero, né? O que, em parte, o Luan fez nesse filme. Boa parte dos sons ele criou totalmente do zero. Nossa, Cara, legal. da hora. Ele já Cara, dá uma autoridade, né, Não, pra... lógico, você criou tudo do zero. Sim, Tudo que tá ali é original, não tem como se acusar de plágio nem nada do tipo. deixa uma coisa mais natural também. Deixa 100% E mais o que eu incrível. gostei de novo foi o tom do preto e branco ali, do tom noir também, gostei pra caramba. Sim. Da onde que veio a ideia, o Benjamin, de fazer preto e branco curta? Falando rapidamente aqui, no caso, dando uma pausa aqui, a gente tem que falar, é obrigado a falar, dessa linda camiseta aqui, feita pelo nosso artista Luan, nosso integrante aqui do Digação, no caso falando da nossa loja, que é o Digação Style. Lá você vai encontrar muitas estampas incríveis, vai estar passando aqui pra você, tá? Uma pequena palhinha do que são essas obras de arte que você vai poder usar pra qualquer lugar. Cara, assim, toda a minha filmografia, pelo menos até o momento, e toda a minha filmografia que eu mais considero como, principalmente filme de arte e mídia, ela tá em preto e branco. Ela é meio que parte da minha assinatura, por assim dizer, tanto como aprendiz, mas como também valor artístico. Eu gosto do preto e branco, eu assisto bastante filmes também em preto e branco, seja filmes antigos, seja filmes novos. Por exemplo, eu não sei se vocês conseguiram assistir, seja Mad Max, Estrada da Fúria, ou Oppenheimer, que ambos saíram em versão em preto e branco. Nossa, Não sei se vocês conseguiram assistir. O Os dois Mad filmes, Max eu já vi trechos dele, Cara, da versão o preto e branco. Oppenheimer, né? Eu assisti colorido, mas eu imagino que em preto e branco deva ser um impacto visual incrível. Exato. Porque a Os dois filmes atmosfera da do filme é toda imersa em preto e branco. Acho que ficaria. Nossa, se eu tivesse assistido, teria sido incrível também. Sim, muda também tudo, né? Um que parece mais com o meu filme que vai nessa pegada também é o Nosferatu. Existe uma Nossa, versão esse sim, oficial nice. dela, e é também desse jeito. E aí eu também assisti. E assim, obviamente, primeiro o original do filme, o Nosferatu lá de 20 e pouco, ele é em preto e branco por uma questão de equipamento, mas o filme e a ideia, ela combina muito, sabe, com essa ideia em preto e branco. O 7, por essa mesma estética e por essa mesma ideia também de querer trazer uma atenção, de trabalhar o preto e o branco, o cenário qual eu usei lá, né, o ambiente em si. Ele é um prédio de arte e mídia. É o prédio que se chama DART, que é o Departamento de Arte e Mídia. E, por ser um prédio de arte, ele deveria ser muito mais colorido. Mas, como a gente vive no país onde a gente vive, e eu ainda posso dizer ainda, mais ainda vivendo no estado onde eu vivo, que é no Nordeste, que é uma questão ainda mais complicada, a gente tem ali um apoio para as artes humanas, para os estudos humanos, cada vez menor. Então, um prédio que era para ser muito mais vivo, muito mais encher os olhos, né, por ser de arte, é um prédio branco.
paredes brancas. O filme, meu orientador, o João Lima, ele tinha medo de eu gravar lá nesse prédio, porque ele não achava o prédio nada cinematográfico. Só que como é que vai gravar aqui? Esse filme, ele não tem brilho, sabe? Ele não tem nada de interessante, por assim dizer. Só que eu via no Dark os pontos de fuga, que eu quero dizer, os corredores. O filme ele trabalha muito nos campos. Se você perceber, a câmera geralmente ela está muito colada na parede e a gente vê aquele corredorzão, ou vê o espaço, a gente vê muitas pessoas caminhando, vê o fundo. Eu gostei muito de trabalhar com essa ideia de primeiro, segundo e terceiro plano. Então, se você prestar atenção em alguns pontos, porque realmente também, por ser curto, as coisas acontecem muito rápido, mas acontecem as coisas nos 3 planos. Ao mesmo tempo, tem coisa acontecendo. Então, se você assistir mais uma vez e for prestando atenção em pontos diferentes do filme, você percebe coisas que os personagens estão fazendo e que, de uma forma ou de outra, evolui a trama, sabe? Para uma loucura, obviamente. O filme ele não dá muita resposta. O filme é para você tentar matutar e ver o que você tira dele, mas tem uma evolução ali, que eu quero dizer, e que reflete, principalmente diretamente, a vida do estudante. Cara, você falou das filmagens nos corredores, né? Lembra bastante, tem alguns filmes de terror que tem essa pegada, que é aqueles manicômios, né? Abandonado. E aí Exato. filma de plano de fundo, assim, né? O corredor, aquele corredor vasto, assim, um monte de Você coisa. usou a palavra certa agora, manicômio. O prédio de Artemídia, ele parece um hospital, ele parece essa parada meio manicômio mesmo, principalmente por causa das paredes brancas, mas por esse sentido de corredores lá que tem muito no filme, tem muito na própria estrutura do prédio, né? Ele é muito daquele retão. O prédio ele é muito reto, de certa forma. Eu acho que por fim casou perfeitamente o prédio, né, com o que eles queriam fazer no curto ali. Porque se você não fala pra gente que é um prédio de arte mídia, eu acho que não dá a entender que aparece realmente um hospital, alguma coisa. Sanatório. Cara, e é muito, né? Todo lugar com corredor extenso, assim, é muito filme de terror, né? A gente exatamente. Cara, corredor branco aí. E dá uma imersão, velho. Por mais que seja usado em vários cenários, toda vez que tem um corredorzão, você já fica com aquele. Você fica tenso, fica apreensivo, né? Você fala, não, vai acontecer alguma coisa. Corredores, essas paradas assim, eles são tão esteticamente assustadores que literalmente vai sair um filme de terror esse ano que é basicamente sobre isso. É o Backrooms lá. Inspirado. Que é obviamente, um jogo indie aí fodão, né? Mundialmente conhecido, mas é uma estética de terror clara, tá ligado? Isso é uma parte que, por exemplo, lembrei de um filme que não é nem terror, nada de terror, mas que tem uma cena que se parece de terror por causa de 2 elementos. E um deles é por ser um corredor, que é Titanic. Não sei se vocês lembram na parte que o navio já tá afundando, a Rose tá indo lá buscar o Jack. Sei. E a Rose tá enchendo de água e aí, do nada, ela tá no corredor sozinha e a luz apaga. Vai e volta. Sim, então, lembro. Obviamente, ela tá afundando, tá medo, mas por ser um corredor vazio, ela se sente, ali, você percebe que a personagem, a Rose, ela se sente presa, mais presa do que ela já está, né, naquele navio afundando. E a luz, quando apaga também, ele ajuda nesse sentido. Porque, eu já lembrando de uma questão de produção do O7, uma coisa que atualmente eu faria diferente era trabalhar também mais a escuridão gravando à noite. Só existe uma cena que é gravada à noite no filme, e acho que a maioria das pessoas acaba passando despercebido porque eu não mostro o lado externo do prédio quando está de noite. Você tem que prestar atenção na janela, que é uma janela alta, para você perceber que está de noite. Hoje em dia eu teria usado um pouco mais dessa escuridão, ainda que parte da ideia tenha sido fazer um filme de terror, aí eu digo também terror entre aspas, porque o filme não é necessariamente só de terror, mas de um terror de dia. Por exemplo, inspirado em partes em Midsommar, O Homem de Palha, esses filmes que trabalham elementos de terror, elementos de suspense, mas sem brincar com o escuro. Porque ainda que o escuro traga esse principal elemento de medo, eu acho que a claridade, a luz, ela também pode ter e trazer um pouco desse elemento, sabe? Principalmente, aí voltando, principalmente porque o prédio tem paredes muito brancas. Então eu fiz essa distinção, principalmente também com os personagens.
personagem, todos ou quase todos os figurinos, as pessoas estão de preto. E aí a gente consegue identificar bem esse contraste de personagem e fundo. Sim, legal. Ô, Arthur, quanto tempo demorou pra você fazer esse curto, pra fazer o seu filme? É, Nossa, qual foi o cara. prazo que Aí vocês você, teve, né? o Porque cara por ser um TCC, né? Qual foi o prazo, assim, então, tipo, que eles falou, agora vocês vão ter que começar a produzir, né? mas aí você aqui também quer saber diretamente de quanto tempo levou desde que eu tive a ideia até finalizar após ou de gravação? De gravação. De gravação, inicialmente eu tinha planejado 4 dias, acabou se tornando 10. Nossa, Rapaz. é tempo, hein? E pra alinhar todo. Quantas vezes vocês refizeram as gravações? Deve ter refeito um monte de vezes, né? Porque até se chegar Nossa, no. cara, tem uma cena, tem um take, na verdade, não é uma cena, um take que é bem complicado, que é a cena, o take onde o Valber, que é o diretor, ele recebe o telefonema, Ah, você certo? fez Não, um leva bem no início banheiro. do filme. E que ele vai assim pro lado do banheiro. Ele recebe o telefonema e sai Sim. andando e vai para um corredor e a gente fez aquilo ali tudo num take só. Foi o plano que mais a gente retequeou. Acho que a gente retequeou ele 9, 8 vezes por Nossa. aí, para dar certo. Até conseguir captar o que vocês queriam, né? Até conseguir, porque tipo, como eu falei, agora eu nem lembro se eu apareço no óculos, mas eu vou falar aqui no logo só para garantir. O filme ele foi feito meio que sem pré-produção. A pré-produção ela é uma etapa fundamental de qualquer filme. A pré-produção ela vai definir, após o roteiro estar escrito, o que vai ser feito, né? Como a gente vai gravar, como vai ser a fotografia, como o elenco ele já vai interpretar. A gente às vezes acha que o ator ele chega no set e tira ali da hora, né, da inspiração do momento, mas para fazer de forma, por assim dizer, correta, tem um ensaio. Assim como no teatro, os atores ali ensaiam várias vezes a cena, mas obviamente no teatro é uma vez e valeu, valeu. No cinema a gente pode ter que mas o ator ainda ensaia. O ator ele tem a preparação do elenco, ele vai estudar o personagem e entender como aquele personagem ele pode refletir na tela. No meu filme, teve até a preparação de elenco, mas foi a preparação de elenco de apenas um dia, basicamente, feito por Alessia, foi uma preparação magnífica pelo tempo que a gente teve, ela conseguiu trabalhar a ideia com o elenco, mas a preparação de pegar o ator, a gente ensaiar uma cena, passar um pouco o texto e experimentar opções, então fez essa parada. Aí a gente chegou no set, nos dias de gravação, entre aspas, por assim dizer, um pouco cru. Então, muito do que teve que sair ali foi dessa parada, de inspirar todo momento. Eu passava um pouco do feeling para o elenco, principalmente para o ator que estava em foco naquele plano, e a gente tentava tirar algumas coisas. Acho que até por isso o filme ele demorou mais a ser gravado do que deveria. Foram 10 dias diferentes, não foram dias seguidos. Os 3 primeiros dias foram seguidos, 3 ou 4 dias foram seguidos, acho. Se não me engano, foram os 4 primeiros dias, foram seguidos, mas outras gravações de outros dias foram meio que espaçadas. Teve as últimas gravações que a gente foi adicionando. Porque, assim, depois que o filme ele tá quase todo pronto, onde se assiste, algumas coisas, dependendo de como é a pré-produção, isso não deveria acontecer, mas vez ou outra a gente vê uma notícia. Tal filme voltou para gravações de complemento, coisa assim. Mas quando aparece uma notícia ou outra de um filme, Sim, sim. até Hollywood, entre aspas, isso é normal, ainda que não devesse acontecer. Isso é porque quando você assiste, seja por uma questão de narrativa ou por uma questão de estrutura ali de filmagem, pode ficar meio truncado. Por exemplo, um personagem ele sair de um canto e precisar ir para outro. E aí a gente precisa, às vezes, de uma ligação entre essas duas cenas, sabe? E assim, não estou nem falando de ele sair daqui e ir para o centro. Não, eu tô falando, tipo, ele sair daqui e pegar alguma coisa. E às vezes a gente precisa de alguma imagem ali, seja um plano fechado, um plano de detalhe, alguma coisa, às vezes, que ajuda a complementar e a entender aquela cena. Obviamente, vai muito aí do que o diretor ele quer passar. No meu filme, em alguns aspectos, o que eu queria era confundir, complicar.
Não tem necessariamente erros de continuidade por querer, tem erros de continuidade porque foi um filme demorado e foi um filme que, no final das contas, inflacionou na equipe. E eu estava falando no início, né? Foi um filme que eu tentei enxugar a equipe, mas devido a alguns problemas de produção, eu tive que chamar algumas outras pessoas para ajudar durante a produção. O filme, no final das contas, ele acabou tendo 3 continuistas. Continuista, para quem não está muito ciente, ele é o cara que é responsável por, de um plano para o outro, ver se, por exemplo, eu estou usando essa camisa azul aqui e ela tem essa joia. O papel do continuista, ele é ver se minha camisa está certa, se meu cabelo ele está parecido de uma cena de um take para outro. E às vezes você grava um take agora e o take que vem em seguida do filme, ele só foi gravado amanhã. Então, o cara que vai verificar se o que está parecido daquele take todo é o continuista. A gente acabou tendo 3 pessoas concluindo essa função do filme. O que, em alguns aspectos, acaba complicando, sabe? Em quesitos tem aspectos técnicos mesmo. Não que as pessoas que tenham sido essa função tenham feito um trabalho ruim, mas de uma parte para outra, principalmente porque quando a gente ia montando o filme ele ficava com uma pessoa e aí era um pouco complicado de eu levar esse material para o set. Acabou, por causa disso também, eu trabalhei o filme em 2 computadores diferentes e usando um HD externo, que também é uma completa burrice, porque eu quase perdi meu filme completo. O HD. Nossa, e isso tem que tomar cuidado, né? É, porque quando você tá trabalhando com HD externo, a chance de corromper os arquivos também é muito grande, cara. Então, é o que aconteceu. Corrompeu totalmente o filme. A sorte é que eu trabalhava muito fazendo montagens e a gente experimentando e renderizando. Então, tinha algumas montagens salvas que a qualidade deu para salvar. O que a gente vê no filme, na versão final do filme, é uma montagem de outra montagem. O material, por assim dizer, original, bruto, em parte se perdeu, porque estava nesse HD externo. E aí eu consegui salvar novamente aí, junto com o Luan Silva, que fez a montagem final do filme comigo. A montagem final mesmo foi feita por mim e por ele no PC dele. Ele conseguiu, no final das contas, fazer tudo que era do final no PC dele, que é um PC mais robusto, né? Nossa, Arthur, incrível, cara. E trabalhoso também, né? E a parte dos atores, você ficou cansado depois? Porque uma coisa que eu curti bastante no filme, né? Que é um set filmando set. Sim. Cara, deve ser daquele jeito mesmo, né? Gravar. Loucura, correria, né? Loucura, um gritando com o outro. Pô, assim, o pior é que eu queria fazer um filme pequeno. O pior é que eu queria fazer um filme pequeno. E no final das contas, ele ficou grande em roteiro, ele ficou grande em planos e ele ficou grande em elenco. Tá certo? Planos, para quem também é uma questão técnica, é quando você liga a câmera e desliga e vai para outro, isso é um plano. Quando você muda de um canto para outro, que tem um corte, isso é um plano. Quando eu fiz o storyboard desse filme, ele tinha um roteiro de 20 páginas. Ficou com 208 planos. Caramba! Oi, nem parece, né? Mas normalmente é assim mesmo, nunca é do jeito que a gente planeja. Sempre tem sempre que pode falar. Quando o diretor de fotografia viu, ele queria me matar. Ele simplesmente queria me matar. Ele incorporou o diretor do filme do filme. Pior. Não, e assim, pra você ver também, é um curta-metragem. No final das contas, na montagem final, ele ficou com 16 minutos e 54 segundos. Tem muita coisa cortada. Teve cenas que eu cortei, teve sequências inteiras que foram cortadas no filme, porque tem uma parada muito interessante da produção de audiovisual, e aí, principalmente na ficção, que é você escreve a história 3 vezes. Você escreve uma vez quando você está escrevendo o roteiro, ali você escreve a história, você finaliza ela, e durante o processo de escrita do roteiro, você tem vários tratamentos, obviamente, vai depender aí de roteirista para roteirista, mas você tem vários tratamentos da história até chegar naquilo que você quer gravar. Quando você está gravando, você está reescrevendo de novo, porque
Sim, tem obviamente diretor que ele gosta que, quando ele é um roteirista e diretor, né? Que cada palavra que o ator esteja falando seja igualzinha ao que está no roteiro. Tem diretor que gosta disso. Eu acho isso um pouco demais, sabe? Eu acho que você tem que dar espaço pro ator, porque ele também é um artista, ele também entende do que ele está fazendo, então ele também tem que mostrar um pouco do que é a arte dele, né? Então ele também vai dar as caras dele pelo que ele acha que é aquele personagem. É o que Então a aí gente você vê. escreve de novo. Desculpa até te interromper, Benjamin, é o que a gente vê também na questão da dublagem, né? Você vê Sim. que muitos Exato. dublador faz isso, né? Tem essa liberdade pra dar uma meia que adaptada, né, no roteiro, no que ele tá lendo. No filme do 7, tem a personagem da menina lá que ela tenta improvisar, mas o diretor Não E deixa, isso ele é verdade. simplesmente ele. Toda hora ela Exato. fica tentando dar uma ideia E de ele fica mudar o cortando ela. personagem. Ele só. Exatamente, exato. A personagem que é a atriz, eu trago justamente um pouco dessa crítica, eu sei que está explanando tanto, mas pro filme realmente, o ator tentando improvisar e o diretor sem querer. Assim, eu peso na mão do diretor dizendo que ele tá louco, em parte também por causa disso, mas não é só isso. Tem muitos diretores que ele tem esse apego pelo roteiro e que funciona, mas eu acho que assim, é bom você dar essa liberdade ao ator, porque justamente você reescreve ele. E você reescreve pela última vez na edição, na montagem, que é onde muita coisa acontece. Por exemplo, cara, sumiu. Zack Snyder, Liga da Justiça. Sim. O cara gravou ali 10 horas de filme e no final a gente teve aquela versão gigante dele ali, a versão estendida de 4 horas, que é o que funciona às vezes, tá ligado? Por exemplo, também eu vi umas notícias recentes de Duna, parte 2. Não sei se vocês também sentiram falta, mas eu pessoalmente não senti, porque para mim o filme ainda passou de uma forma muito boa. Mas vocês lembram que em Duna tem aqueles personagens que são os computadores humanos, que são os Mentats, se não me engano, eles têm uma parte. Porque no universo de Duna não tem computador, então eles sei. para conseguir fazer áudios e fazer É mais ou menos os Mentats. computadores humanos. Sim, Os sim. Exato. mentats mesmo. Esses personagens, eles foram cortados do segundo filme. Não tem eles no segundo filme. Eles estão no primeiro filme, mas no segundo nenhum aparece, tá ligado? E assim, no livro tem a trama. Por exemplo, o personagem que é o mentat da família A do Trace. protagonista, que era um senhorzinho gordinho. Não sei se vocês lembram desse personagem, esse ator específico. Ele tem um plot específico que ele acaba tendo que... Isso no livro, né? Ele acaba tendo que ficar ao lado dos Harkonnen e ele acaba tendo que, mesmo estando do lado dos Harkonnen, ele planeja uma vingança e tenta uma parada ali contra os Harkonnen e acaba morrendo por causa disso. Denis Villeneuve gravou tudo isso, só que ele no final da montagem acabou não colocando. Ou seja, a gente tem toda uma história ali do personagem, várias sequências, e na montagem final o diretor vai lá e faz: isso aqui, ainda que seja muito bom, não vai caber no filme. Vai, às vezes, atrapalhar a narrativa, às vezes é uma questão simplesmente de tempo. No meu caso, por exemplo, foi basicamente isso. Eu tinha uma medida de 20 minutos. Era o limite que eu tinha do começo do 000 segundo até o final. Até onde sobe todos os créditos. Tem que ter 20 minutos. Era a única, basicamente, regra, por assim dizer, que eu tinha. Consegui deixar em 16h54. Ou seja, eu contei até um pouco mais do que necessário, entre aspas, mas que no final das contas ajudou aí também a estrutura da narrativa. Aí a gente não se cansar tanto do filme, ainda que ele seja um curta. Eu considero o 7 ele um filme um pouco difícil de ser assistido, porque ele não é um filme que ele vai tentar trazer em você sentimentos bons, por assim dizer, né? Ele trabalha um pouco além do incômodo, né? Vamos dizer assim, ele trabalha do lado negro da força. Sim. Uma coisa interessante, né? Como o Benjamin comentou, enquanto eu tava assistindo, ele não é um filme óbvio. Não é um filme que você assiste ali e o filme te conta o que é o filme. Por exemplo, ali a criatura, a entidade que tá ali, ela aparece, se eu não me engano, 2 vezes, que é uma perto do banheiro, que o diretor até coça o olho, e na última vez quando ele tá de frente. Isso, pra você entender que tá tendo uma paranoia, que tem uma entidade ali por trás, que tá influenciando eles. Cara, vai um tempinho ali até você captar, porque no começo você acha o quê? Que aquilo ali faz parte da gravação.
Aí depois que você vai entender que aquilo ali é um elemento à parte da gravação dentro da gravação, né? E que o diretor tá ficando maluco ali também. Exato. Não só o diretor, que depois a gente vê o gigante GG louco também, eu acho que ele mata as meninas. Doidão. Você vê que vai todo mundo ficando meio paranoico no meio do set. Tem algumas, por exemplo, no roteiro em si, eu trabalhava muito dessa forma que essa entidade influenciava nos outros personagens. No final das contas, eu acabei, na montagem, na escrita final do filme, focando só em como a entidade ela influenciava Valber, que é o protagonista. Mas algumas dessas sequências cortadas, algumas dessas partes que eu acabei, infelizmente, até não gravando, mas que estavam no roteiro, era justamente essa influência que essa entidade tinha nos outros personagens. Só que acabava, como eu disse, né, atrapalhava um pouco a narrativa, no final das contas, pela estrutura que eu estava imaginando no final, e também pelo tempo. Quando eu fui gravando, e o set em si foi a melhor aula que eu tive em toda a universidade. O set em si, apesar de não ter tido um professor dentro do set comigo, porque no TCC, de uma forma ou de outra, mesmo sendo um curso de arte, né, o estudante, ele tem que encabeçar e entregar toda a parada ali. Você tem um orientador que, obviamente, vai lhe ajudar com várias questões. João foi principalmente numa questão de ideias, de referências e de outras partes que me fez ficar de pé e conseguir produzir, mas o João ele não é um cara estritamente do audiovisual. Ele não consegue estar em set, por assim dizer. Ele é formado no mesmo curso que eu, que é arte e mídia, só que em outra época, obviamente, né? E ele, quando teve que estar em sets de gravações, era uma coisa que ele odiava. Ele, não sei no final das contas como ele aceitou ainda continuar sendo meu orientador. Foi os Santos realmente que se bateram, a gente tem uma amizade ainda, obviamente até hoje, eu planejo continuar por muito tempo, porque ele é um cara excepcional e que me ajuda em muitos outros aspectos, sabe? Ainda que ele não seja o cara do audiovisual e estivesse presente lá nesse sentido, ele me ajudou de muitas outras formas e dá essa liberdade, por assim dizer. Por exemplo, tem alguns outros professores no curso de arte e mídia que são do audiovisual, trabalham as ideias, que teriam uma experiência até técnica e profissional maior. Mas eu preferi, nesse aspecto também, estar mais livre, sabe? E não ficar preso em um quadradinho e tentar fazer o que é certo, sabe? Para justamente deixar a imaginação fluir e trabalhar e ver para onde o filme poderia me levar. O final do filme nem está no roteiro. O final do filme não está escrito. Aquilo ali foi vendo para onde o filme estava indo, no final, na montagem, na produção, e eu fiz, cara, o final que está escrito não é o final. Eu preciso criar algo que vá exemplificar um pouquinho melhor a mensagem total que eu quero dizer, sabe? Tipo, o filme ele não se fecha numa mensagem só. Ele fecha-se numa ideia. Sabe? Pelo menos numa sensação que eu busco trazer para quem vai assistir o filme. Legal. Não, e foi muito complicado gravar entre amigos ali, né? Porque a gente sabe que, assim, às vezes você vai precisar puxar a orelha de alguém, dar um esporro em alguém, e entre amigos é um pouquinho mais complicado, é mais divertido e tal, mas pra vocês foi de boa, porque eu acho que é todo mundo da mesma turma, né? Então, cara, vou te dizer aí que, assim, audiovisual, por assim dizer, melhor dizer, onde tem grupos de pessoas, sempre vai ter alguma complicação, né? Se você junta 3 pessoas, 4 pessoas e passa muito tempo ali, uma hora ou outra tem uma discussão e um debate. No meu filme, tinha 22 pessoas. Tinha 22 pessoas. Um tanto bom. Todo. Então, de uma forma ou de outra, ainda que a gente tivesse pessoas que são talentosas, que de uma forma ou de outra foram todo mundo educado, não teve briga no set. Diferente do que acontece no set do filme. No filme não teve briga. Ainda que algumas pessoas não tivessem tanto apreço, às vezes, de amizade uma por outras ali, mas não eram pessoas que às vezes não precisavam estar diretamente em contato. Eu, como uma pessoa que estava ali
tendo que organizar e, em certos aspectos, às vezes, liderar a galera, eu tinha que estar mais sóbrio, né? Tipo, não levar, principalmente, nada para o pessoal e tentar trabalhar de forma profissional. Ainda mais porque é o meu TCC, eu tinha que estar focado em entregar uma parada, né? Então, da mesma forma que eu tentava sempre apaziguar qualquer questão que pudesse vir a se tornar um problema, quando é necessário você puxar ali a orelha e conversar um pouco mais sério, eu também tentei fazer isso, sabe? Por isso até não teve necessariamente nenhuma intriga que tenha atrapalhado as gravações. Sempre acontece uma conversinha ou outra, as pessoas mesmo vêm falar comigo sobre uma pessoa ou outra, mas nada que se complique, sabe? Coisas que a gente consegue resolver, tanto como adultos como como profissionais. Que é sentar, conversar uma questão, se necessário, sentar duas pessoas e conversar, mas isso é coisa da vida, é coisa que realmente, às vezes, é necessário. No final das contas, o meu filme, acho que ele teve mais a maior complicação que é o problema da produção do cinema nacional, é a grana. Esse foi o real problema. É o problema de todo brasileiro mesmo. É a maior complicação geral mesmo. Até fora do set. Mas essa era a pergunta-chave de hoje, Arthur. Qual o maior desafio, né, para quem é independente para fazer um curto, principalmente sendo diretor, né? E como você já disse, a grana também é um dos maiores desafios que tem. E outra, né, cara, por mais que a gente viva num país de certa forma bem liberal para produção de conteúdo, as coisas, o investimento em cultura aqui, por mais que nossos políticos defendam bastante isso, a gente sabe que isso eles não investem, eles só falam, né? Só falácias mesmo. Porque o investimento, quando surge uma ideia dessa, ainda mais partindo de alguém independente, dificilmente vai ser apoiado, né, cara? Então, E sendo sincero, infelizmente, agora, não presta. Então, agora a gente tá, se for para falar sobre cinema e audiovisual geral, a gente tá numa fase boa, até, né? A gente teve aí 2 anos seguidos do cinema brasileiro sendo reconhecido internacionalmente. Continua outros filmes também aí crescendo, mas os 2 filmes que foram pro Oscar agora atraíram muita atenção o olhar do Brasil, e especialmente agora eu tenho que frisar o Agente Secreto e Kleber Mendonça por ser aqui do meu estado vizinho, né, de Pernambuco, ser um cara nordestino, por trabalhar uma história, ainda que seja uma história reconhecível por todo o Brasil, é uma história que se passa em Recife, tá ligado? É uma história que se passa no Nordeste, se passa no interior do Pernambuco e algumas partes do filme, e a gente vê uma culturalização ali do Brasil e do Nordeste como um todo também, muito mais bonito, tá ligado? Eu acho que isso atrai realmente o olhar do cinema e pro audiovisual em bons aspectos. E eu vejo assim que, pelo menos no futuro próximo, principalmente se a gente continuar com governos que não atrapalhem educação, cultura e saúde, se a gente continuar com governos que planejem continuar mantendo e crescendo isso, pô, ainda querendo dizer ou não, assim, né, o maior país do mundo hoje em questões de culturalização e de expansão, que é os Estados Unidos, tem a maior ferramenta dele do cinema. É a parada que viaja o mundo inteiro e a gente conhece a cultura, conhece os Estados Unidos, principalmente por causa do cinema. Com certeza, principalmente pelos super-heróis, né, cara? Exato. A história de todo herói americano, né? Tudo Capitão América. Sim, o patriotismo americano, né? Que é o que eles passam ali, igual o Benjamin falou, a questão da cultura, né? Muitas das coisas que a gente acha que é a cultura americana é o que a gente vê nos filmes, né? Porque nós não vivemos o que tem lá. Exato. Exatamente, pô. Se o Brasil ele continua influenciando e a gente consegue, sei lá, ver daqui a pouco um filme que fala sobre o sul do Brasil, tá ligado? Que tem alguma... Por exemplo, tem um filme que eu lembrei agora sobre o sul do Brasil, que tem Fernanda Torres e tem Wagner Moura. E é um filme sobre fazer cinema, que é Saneamento Básico. Não sei se vocês já assistiram. Ah, filmaço. De comédia. Filmaço. Antigo já. E trabalha ali alguns aspectos do sul que são muito interessantes. Daqui a pouco a gente pode ir do norte,
ele mesmo, por exemplo, eu sou louco para ir trabalhar no norte, eu sou doido para ir visitar o norte do Brasil, sabe? Eu tenho um grande parceiro, chama Wendel, ele é do Pará, ele é do audiovisual, que é um cara que eu espero um dia voltar a trabalhar com ele e, se possível, trabalhar lá no estado dele, que é lá no Pará, e fazer algo que traga e amplie mais a cultura do Brasil, sabe? Mostrando que a gente não é só Rio e São Paulo. Ainda que também seja Rio e São Paulo, tá ligado? E aí, igual que você falou também, se a gente continuar dando destaque à cultura, né? Então a gente vai continuar tendo filmes aparecendo no Oscar todo ano, né? E se tem uma Tomara. coisa que o Brasil tem, é cultura, cara, que tem história pra caramba, dá pra fazer Cada muito estado, filme. cada Cada estado dá pra estado tem fazer uma suas cultura lendas, diferente. tem suas histórias, a gente tem um folclore vasto também, Nossa, com demais, muitos demais. personagens. Cara, isso O aqui, Brasil, ele o Brasil é um berço de cultura enorme, e cara. miscigenação, né, que é mistura de vários povos e raças, né. Então dá muito certo deles Ixi. fazer. Tem história infinita aqui no Brasil. Não precisa nem a gente Pô, ficar história- focando muito no de fora. História com história de H maiúsculo mesmo. A história do Brasil em si, em vários aspectos, guerras que aconteceram no Brasil, revoluções que aconteceram no Brasil, tá ligado? Histórias tanto da época da escravidão, quanto depois e quanto antes, tá ligado? Que fortalece a ideia de Brasil. Acho que a gente tá precisando muito disso hoje em dia, tá ligado? É uma parada que eu tava até pensando recentemente, e eu tinha um título já do filme, que de certa forma se tornou um título fácil para mim, mas era fazer um filme sobre o brasileiro. O filme se chamaria Brasileiro. E a gente vê essa figura do brasileiro, tá ligado? O que é o Brasil, tá ligado? Quem é o brasileiro? E aí, tipo, a minha ideia nesse aspecto desse filme não era uma ficção, era fazer um documentário e a gente pegar uma figura de cada um dos 5 anos do Brasil, né? E mostrar quem é o brasileiro, tá ligado? A gente mostrar toda a miscigenação que tem no Brasil, mas também que o brasileiro comum, ele também consegue ser do lado bom patriota, tá ligado? Consegue ainda amar o Brasil, consegue vestir uma camisa verde, amarela e azul, bater no peito e dizer eu sou brasileiro de verdade, tá ligado? Não só por uma questão política, mas por uma questão de nação mesmo, tá ligado? Acho que está faltando principalmente pra gente como brasileiro. Não é só nisso que nós temos que focar, né? Sim. Ô, Arthur, pra você, como já é o seu segundo filme que você grava, foi mais fácil gravar esse do que o Cinefagia? E esse é maior, Não. né? Foi por pior, né? Ele é realmente meu primeiro experimento, meu primeiro curta, mas ele tá mais por isso mesmo. Como ele foi menor, era os Arthurs, era os 3A lá, os Arthurs Arthur GG e Arthur Vinícius, os mestres aí do Nordeste, que tava lá, é muito mais fácil no Cinefagia trabalhar ideias com eles do que no set. No set, como eu disse, eu tentei trabalhar essa ideia de estrutura de história e narrativa um pouco mais rebuscada, né? Pegar um personagem e botar ele para conversar com o outro. Aí essa intenção desses personagens refletir em outro. Então ele tinha essa parada de história um pouco maior, né? Tentar desenvolver isso. E por isso que eu repito isso, foi realmente uma aula, e foi para mim a melhor aula, porque eu hoje consigo olhar para trás e entender as coisas que realmente eu fiz errado, ou pelo menos que eu não fiz de uma forma que poderia sair ainda melhor. Por exemplo, essa própria ideia de preparação do elenco, né? Se pegar ali os personagens e trabalhar o texto, trabalhar as ideias, trabalhar quem é aquele personagem para aquele ator, né? O que você acha que ele, por exemplo, dar o personagem para um de vocês, pegar o personagem de Valber, que é o diretor louco, por que ele está enlouquecendo na sua visão, tá ligado? Por que ele está pirando nesse sentido? E aí trabalhar uma cena fundamental, eu sempre lembro ela como cena 9, porque no roteiro ela era a 9ª cena, que é a cena do banheiro, primeira cena do banheiro que ele usa a marreta. Existia ali uma percepção do personagem que a gente começa a perceber que ele realmente tá maluco. A gente começa a ver mais claramente que ele tá vendo coisas que não estão acontecendo. Sangue que tá num canto, mas não tá, personagem que tá num canto, mas não tá.
e aí ele tem uma interação direta com o personagem no banheiro, e a gente fez essa cena 2 vezes. Teve 2 cenas que a gente fez 2 vezes. Foi essa, a cena do banheiro, e tem uma cena mais no final do filme, que é o de GG da Fina das Meninas lá. Essa cena ele também gravou 2 vezes, porque ela não funcionou da primeira vez do jeito que eu estava imaginando. Tá entendendo? Então, assim, trabalhar a construção da cena, como o personagem, nesse caso, o ator, ele vai se portar perante a câmera, foi bem mais difícil, cara, bem mais complicado, mas também me ensinou muito mais a como poder fazer isso, né? Eu trabalhei depois e antes também em teatro em algumas partes, não como ator, uma vez só como ator na verdade, mas essa parada de construir o personagem, de ensaiar como ator, para mim se demonstrou cada vez mais essencial, tá ligado? Principalmente para o audiovisual, na verdade. O teatro, obviamente, isso é muito mais importante, mas no audiovisual também. Né? O ensaio, a preparação, para onde o ator ele pode querer ir. Se tem uma das cenas mais famosas do cinema, que é a do Taxi Driver, você está falando comigo, aquilo ali é tanto um improviso quanto também uma preparação, galera. O diretor ele pediu pro ator falar com o espelho de forma a se preparar para a cena. O cara achou legal e fez, cara, liga a câmera, bota ali. E é uma das cenas mais famosas do audiovisual como um todo, tá ligado? E, cara, você comentou sobre teatro, né? Teatro é uma coisa magnífica, eu já participei de teatro e, cara, é complexo porque você tá ali atuando e como tem várias pessoas te assistindo, não tem a possibilidade de uma edição. Se você esquecer um texto, esquecer alguma coisa, o que entra em jogo ali é um improviso. E você não pode deixar claro pra pessoa que tá assistindo que, pô, o cara esqueceu a fala dele ali. Então você tem que improvisar alguma coisa na hora. O professor até exercitava com a gente, tipo assim, vai acontecer isso aqui. Esquece essa fala aqui. O que você poderia falar no lugar disso? A gente treinava outras coisas que poderiam ser ditas pra, no caso, a gente esquecer o roteiro principal. E uma hora esquece, não tem o que fazer, né? Uma hora vai chegar e você vai precisar do improviso. Nossa, tem uns momentos, cara, que você tá mentalizado. A hora que você tá atuando, de repente, irmão, você olha pra pessoa assim, velho, tua cabeça fala assim, ó, pá! Dá um clarão de luz, aí você... Vixe, mano, o que tem que falar aqui? Isso que é bom treinar improviso. De uma certa forma diferente do audiovisual, né? Ele é editado na hora. Ele é naquele momento, ele está sendo editado e é o que você está vendo. Por isso, inclusive, se você vê uma peça hoje, se você vê a mesma peça amanhã, é uma peça diferente ainda, tá ligado? Os atores eles vão se comportar diferente. Às vezes a entonação de uma fala, que ele fala de um pouquinho de forma diferente, você já entende aquela cena com outras camadas, tá ligado? Com outros aspectos, com outras profundidades que o ator consegue dar, tá ligado? Isso no teatro, pra mim, é uma das partes mais massas que existe. Muito bravo. E Arthur, para finalizar aqui, passa suas redes sociais e onde que a galera pode estar indo assistir o curta também, que a gente já falou que vai deixar na descrição, mas caso o pessoal queira procurar por fora também. Vamos lá. Começando pela minha rede social, né? Quem quiser me seguir ali, o.arth, underlinezinho, meu Instagram, pode seguir lá, pode ficar à vontade. Em breve, eu vou estar começando, inclusive, a lançar alguns conteúdos de reflexão e de... Não vou ser crítica, mas mais reflexão sobre audiovisual, sobre questões que impactam a nossa vida nesse Instagram, o.arth, underline. E o filme em si, o 7, para quem quiser assistir, agora ele está disponível no Nerdeste Plus. Acertar um linkzinho ali, só assistir totalmente gratuito, você não precisa pagar parcela nem nada, o Nerdeste Plus ainda está, por enquanto, ainda está de graça, porque ele está crescendo aí, produzindo mais, com muito conteúdo, gente. Né? Muito não é brincadeira, conteúdo bom, muito conteúdo bom. Não, Nerdeste Plus, quem não assiste é maluco. Exato. Incrível.
E, Tá e lá, Arthur, em breve, ó, aproveitem, se inscrevam lá no Nerdeste Plus, comecem a acessar, porque em breve é capaz da parada começar a ficar pago. Então, assim, aproveitem para assistir logo. Já assisti Conta todas de as graça. séries, outros podcasts que tem lá também, muito filme, tem muita coisa mesmo. e vocês pensam em lançar futuramente mais algum curta lá no Nerdeste Plus? Sim, pequeno com spoiler pra certeza. gente. É, mini spoiler. Agora, inclusive, eu estava conversando hoje com um grande amigo meu, Andrew Lustrosa. A gente está planejando uma animação em breve. Para sair legal. em breve, que diga assim, entenda uma coisa do em breve na linguagem do audiovisual. O em breve quer dizer ano que vem, tá certo? Sim. Eu ainda sou. O em breve é em breve. É aberto, né? Não dá pra saber. Logo ali. Assim, em terra de inteligência artificial, a gente ainda faz coisas da forma mais mecânica e manual possível. A inteligência artificial está aí, ela é uma linguagem. A gente está vendo muito conteúdo saindo de forma rápida, mas pelo menos eu, como artista do audiovisual, eu ainda trabalho de uma forma lenta e manual. Então, toda a produção minha que ela vai sair, pelo menos que é de ficção, documentário, que é um pouquinho maior, ela tem um esmero e uma necessidade de tempo que eu não largo mão, sabe? A IA, ela tá aí, ela vai vir dando certos aspectos e criando, eu imagino, sabe, disso que a IA, ela vai criar novas formas de a gente ver novos produtos de audiovisual. Não vai ser nem filme, nem série, nem nada do que a gente está entendendo. Vai ser uma nova coisa. Tá ligado? Vai ser uma nova linguagem, uma nova forma de audiovisual. E a IA, ela vai vir para isso. O cinema, as séries e essas outras produções, ainda ela vai ser feita de forma mais humana possível. E a animação, que em breve a gente planeja lançar aí, vai ser totalmente feita, provavelmente stop motion, a gente está estudando aí as melhores formas, mas vai ser um filme, esse um pouquinho também mais complicado e um pouquinho mais denso, porque, assim, pela ideia que a gente está imaginando da história, vai ser classificação indicativa a 16 anos. Inclusive, eu estava conversando hoje com os meninos lá do Nordeste, como é que eles estavam planejando essa parada de classificação indicativa, para colocar no Nordeste, né? Porque lá a maioria dos filmes é classificação livre, classificação de 12 anos, e o filme, a ideia que a gente estava imaginando, ainda que seja uma animação, vai ser um filme que ele mistura, vamos dizer, vou dizer aqui, uma mistura de Tropa de Elite com Os Sopranos e Poderoso Chefão. Nossa, que beleza. E vai se passar no Brasil, então. E vai se passar no Brasil. Peraí, galera. Quando caiu aqui, quando caiu. De boa. Tranquilo. Então é isso aí, galerinha. Esse foi Arthur Benjamin falando sobre o Set, sua produção de curta-metragem incrível, não deixe de assistir. E para você que chegou até o final desse podcast maravilhoso, ativa o sininho para estar recebendo as nossas notificações, se inscrevam no nosso canal e indiquem para qualquer amigo que você conhece, tá? É isso aí, galerinha. Falou, até a próxima. E que a força esteja com vocês. Valeu.